Se você quer aprender a fazer customização de tênis usando uma técnica simples e fácil, na aula de hoje eu vou te mostrar um estilo de desenho que é muito mais simples e que pode fazer você começar a ganhar a sua primeira renda na customização de tênis. Aqui nesse exemplo eu vou usar um tênis da Nike falso, que é um tênis onde eu vou te mostrar alguns pontos para você ficar atento na hora de escolher esse modelo de tênis para fazer os seus testes, as suas primeiras customizações e assim começar a engrenagem na área da customização de tênis. Então, se você quer aprender mais profundamente sobre todas essas técnicas, acompanhe esse vídeo para você entender como customizar seus tênis utilizando um método bem simples e prático. Aqui nessa aula você vai conhecer um desenho bem legal, bem divertido, e eu vou te mostrar detalhadamente como você faz esse trabalho de forma bem simples e prática. Antes de começarmos a falar um pouco mais sobre o processo de pintura desse tênis, eu quero te dizer que aqui na descrição eu vou deixar alguns links complementares nesse vídeo para você conseguir se aprofundar ainda mais no assunto, no estilo de desenho que eu vou te mostrar aqui. Esses links vão te ajudar com referências de outros trabalhos para assim você começar a entender as particularidades e começar a aplicar as técnicas que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Assim você vai começar a fazer trabalhos diversificados para os seus clientes e começar a gerar uma renda bem legal na customização de tênis. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, que é muito importante para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Então, vamos agora entender um pouquinho mais como você começa esse processo de pintura. O primeiro passo que temos que executar para poder fazer a nossa customização do nosso tênis é proteger algumas regiões importantes onde a gente não vai precisar pintar. Nesse caso desse tênis aqui, eu vou proteger a parte da língua ali do nosso tênis. Eu ia proteger a parte lateral, porém como eu ia pintar o tênis todo de preto, eu decidi mudar e só proteger a parte da sola, onde é uma parte que eu não posso deixar a tinta contaminar, pois a tinta acaba não fixando legal. E aí aconteceu algo interessante. Esse é um tênis que eu estava usando muito para fazer testes e depois de alguns testes de pintura funcionou muito bem. Porém, após utilizar esse tênis ao longo dos dias e você vai perceber que a pintura ficou totalmente descascada, pois eu lavei esse tênis, aconteceu algo interessante que é o que? A fita não queria mais colar na parte da sola. Anteriormente, quando eu comprei esse tênis, por ele ser um tênis falso, a sola tem materiais de baixa qualidade, o couro é um material de baixa qualidade. E ao colar a fita adesiva, ela acabou não colando direito. Por isso que eu ia colando uma fita mais fina e depois logo em seguida eu já colocava uma fita mais grossa, pois assim ele dava já a fixação legal ali, só para proteger a sola. Tênis falso tem esse problema. Alguns modelos de tênis falso você não vai conseguir colar de jeito nenhum o durex, mesmo que seja uma fita boa, tenha bastante cola. E isso eu acabei percebendo justamente porque eu fiz alguns testes com tênis de linhas diferentes que são tênis falsos. Esses tênis não são legais para você publicar na internet, justamente porque você vai observar e já vai reparar que esse é um tênis completamente falso. Eu recomendo você usar esse tênis simplesmente para você aprender as técnicas. Depois que você aprender, aí sim você pega um tênis original, pode ser um Kurt Vision, pode ser um Ebony Low, que é um tênis bem legal também de você customizar, ou um Air Force. Automaticamente você já vai ter ali uma noção de como trabalhar e você vai perceber que utilizando esse tipo de tênis originais você vai conseguir um acabamento bem melhor, uma fixação da fita bem melhor, e esse é o processo. Tudo que você tem que fazer agora nessa etapa do processo é você tomar cuidado com isso. Se for utilizar um tênis falso, tome cuidado ali com as fitas de segurança, pois elas podem não colar corretamente e se soltar ao longo do processo de pintura. Se você for fazer um tênis original, eu recomendo que você proteja bem a parte da sola, a parte ali da parte interna, onde você põe o pé. Eu recomendo que você proteja aquela região, caso você não for pintar. Se você for pintar, e não necessariamente você precisa proteger, basta aplicar a tinta ali e vai pegar muito bem. Depois que você fez a proteção, você vai ter um resultado parecido com esse que eu estou te mostrando. Esse é um resultado padrão para esse estilo de trabalho que vamos fazer. Eu protegi ali o swoosh, pois o swoosh tem
um estilo diferente ali, não é um couro, então eu não queria pintar essa parte e por isso que eu protegi. Mas se for um tênis original onde tem um swoosh de couro, pode aplicar tinta sobre ele que não vai ter problema. Depois que você fez ali a proteção, aí sim, vamos para a próxima etapa, que é aplicar uma acetona para poder tirar todo o resíduo de sujeira, oleosidade, gordura, impurezas, para poder fazer a nossa tinta ter melhor fixação na superfície. Aqui no meu caso, como eu já tinha um trabalho, a acetona ele acaba manchando completamente o desenho. E isso é uma dica que eu quero já deixar aqui, que se você errar, você pode passar um pouquinho de acetona, porém toma muito cuidado, pois ele pode manchar igual aconteceu aqui no nosso trabalho. Com o tênis preparado, agora vamos começar a aplicar a tinta. O nosso layout, eu vou simplesmente pintar o nosso tênis todo de preto, pois depois vamos vir fazendo os detalhes com uma tinta branca. E vamos transformar esse tênis em um desenho cartoon, aonde você vai ter as linhas bem marcadas com um branco. Esse é um estilo de pintura bem legal que você pode utilizar para começar a aprender a técnica de pintura de customização de tênis. E esse é um desenho que, se você pegar a noção de como ele funciona, você consegue criar vários estilos diferenciados utilizando a mesma técnica. E aqui, pois como eu já tinha feito um trabalho anterior, ao invés de eu pintar o tênis todo de branco, que ia dar um pouco mais de trabalho, eu decidi fazer esse estilo de trabalho com o fundo preto. Você vai ver que a maioria dos trabalhos tem um fundo branco, pois ele dá um contraste muito mais legal, muito mais interessante. O preto é mais para proteger ali o meu tênis e eu não vou utilizar mais esse modelo para fazer nenhum tipo de trabalho, pois ele acabou dando muito mais complicações na hora do processo de pintura, pois você vai ver que a fita, ela com o passar do processo de pintura, ela começa a se soltar e isso acaba se tornando um pouquinho de problema para quem está começando e para mim que já tem um pouco de experiência com esse processo. Depois que você pintou o seu tênis por completo, aí sim você vai ter a sua base feita, completamente realizada. Aqui nesse processo de pintura eu estou usando dois tipos de tinta. A tinta preta é uma tinta à base de solvente, para ela dar uma maior fixação na superfície e assim ela tem uma maior resistência. Essa tinta à base de solvente é a tinta da Novax, da Revest Chrome. Eu gosto muito dessas tintas por ela ser a base de solvente e acelerar o processo de pintura base. A outra tinta que eu agora estou usando durante a pintura do pincel é a tinta da Horizonte Sneakers. É uma tinta muito legal de se trabalhar com o pincel, funciona também muito bem para você utilizar no aerógrafo, porém existem alguns detalhes ali que, se você for trabalhar com aerógrafo, você tem que tomar cuidado na diluição, pois ela acaba não cobrindo corretamente e se você aplicar muita tinta ela pode acabar escorrendo. Então eu gosto de utilizar mais para quando é trabalhos assim mais chapados, eu utilizo apenas para detalhes, retoques e fazer o acabamento no meu tênis utilizando uma tinta à base de água. Tintas à base de solvente, para você utilizar no pincel, é um pouco mais complicado e acaba não ficando muito legal o acabamento. Então, para isso, eu utilizo as tintas à base de água. E como você pode ver, para a gente transformar o nosso trabalho em cartoon, ele é muito simples. O link que eu vou deixar na descrição, você já vai ter uma noção do processo que você vai usar. É sempre bom você procurar referências para você começar a fazer qualquer trabalho. Assim você já vai ganhar ali uma velocidade muito maior no processo de pintura, pois você não vai precisar inventar roda. E para isso eu estou utilizando também uma referência e vou fazendo ali o processo de pintura com o pincel. Você pode ver que a primeira camada ela é bem simples, bem ágil, sem muito acabamento. As próximas demão que eu vou aplicar, infelizmente eu não vou gravar aqui para ficar um vídeo mais dinâmico, mais rápido, mas no final você vai entender como o acabamento fica legal, como o resultado é bem diversificado e como o trabalho é bem simples de fazer. Com esse estilo de pintura, você consegue fazer vários modelos diferentes e que chama bastante atenção do público. Então eu recomendo você utilizar essas artes para começar a aprender a fazer as suas pinturas e assim começar a customização de tênis com um estilo de pintura bem diferente, bem simples e que é bem legal de se fazer. Como você pode ver, a primeira demão, eu simplesmente vou marcando as regiões importantes e depois, em seguida, para finalizar, eu simplesmente vou fazendo os retoques e reaplicando a tinta branca para poder cobrir 100%. Porque, como eu falei, a tinta branca da Horizonte, mesmo que eu aplique ela com uma camada bem grossa, ela não tem uma cobertura 100%. Ela acaba cobrindo 100% na segunda demão em diante. Então é muito importante você aplicar a primeira demão mais ralézinha, só para ela ficar na superfície. Depois você vem fazendo um acabamento ali
da sua pintura. E como você pode ver, eu vou simplesmente fazendo ali o processo de aplicação da tinta, seguindo a minha referência. Com base nessa referência, vai ficar muito mais fácil de você fazer o seu trabalho. E um outro ponto também que acabou acontecendo durante o processo de pintura é que a minha fita ela não estava colando legal e ela acabou se soltando durante o processo de pintura. E para facilitar ali o meu processo de acabamento e deixar tudo certinho, eu acabei removendo depois toda essa fita e fazendo os detalhes, os retoques ali, sem a necessidade de proteção das fitas adesivas da sola. Então, as fitas de proteção eu recomendo você só usar quando você for fazer uma pintura com aerógrafo. Se você for fazer uma pintura com pincel, você já vai ter melhor controle ali durante o processo de pintura, da quantidade de tinta que vai acabar sendo aplicada na superfície e não vai acabar danificando a sola ou acumulando tintas em regiões onde não era para acumular. Então, utiliza desse processo de pintura para você fazer os seus trabalhos na customização de tênis e eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados. É claro que aqui é uma técnica de pintura um pouquinho diversificada. Eu recomendo que você faça, no começo, os detalhes que eu estou fazendo em branco, você faça em preto e o fundo do tênis seja branco. Você vai ver que o resultado vai ser um pouco diferente, pois esse é um trabalho não muito comum que eu estou fazendo, justamente para deixar meu tênis ali mais protegido da sujeira e impureza, pois esse é um tênis que vai ser utilizado no dia a dia, não vai ser um tênis colecionado. Após ter finalizado toda a aplicação da tinta, agora sim, vamos começar a fazer a proteção do nosso trabalho. A proteção, nós precisamos aplicar um verniz, e aí você tem verniz da Veox, você tem o verniz da Horizonte, você tem o verniz da Novax. Aqui, nesse caso, eu estou usando o verniz da Angelus, que é um verniz um pouco mais líquido, é um verniz que eu já venho utilizando nos meus trabalhos no dia a dia, e é muito simples, basta você aplicar uma camada bem fina na superfície e ele já vai proteger ali o seu trabalho por completo, sem danificar. Eu só recomendo que você tome muito cuidado nessa etapa para não escorrer, pois senão você vai ter um retrabalho ali durante o processo de acabamento. Feito isso, você aplicou uma camada, o seu tênis está pronto, finalizado. Agora você conheceu o processo de pintura do tênis utilizando ali um estilo cartoon. Esse é um estilo muito comum das pessoas fazerem, principalmente para quem não tem habilidade de fazer desenho na customização de tênis. Desenho é um processo um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais complexo, mas esse estilo já vai possibilitar que você faça seus trabalhos e comece nessa jornada de customização de tênis. Esse é um estilo de pintura muito simples de fazer, que você vai conseguir ganhar uma grana bem legal e existe, nos links que eu vou deixar aqui na descrição, existe uma infinidade de modelos, estilos, de cores, combinações que você pode optar e começar a fazer os seus trabalhos e publicar nas suas redes sociais. Então, se você quer melhorar ainda mais suas habilidades, acesse o link na descrição, aprenda um pouco mais os conceitos relacionados a esse estilo de trabalho e eu tenho certeza que você vai melhorar e vai conseguir atrair muito mais clientes apenas com esse estilo de trabalho. Então, deixa seu like aqui embaixo do vídeo se você gostou, se inscreva no canal e nos vemos na próxima aula. Forte abraço!